precisamos do Senhor, não é verdade? Meus irmãos, nós precisamos do Senhor sempre, segundo a segundo. Quero dizer, avisar, semana que vem nós estamos fechando o módulo de panorama bíblico. Estamos no livro de Apocalipse, no último livro da Bíblia. Dia 10/3 vai estar aqui inaugurando o módulo de História da Igreja, o pastor Denis Isidro, que é especialista em História do Cristianismo, principalmente a primeira parte da história do cristianismo. Se você nunca viu uma pessoa que domina a matéria de história, venha dia 10/3, você vai ter uma aula espetacular aqui na igreja, na EBD, dando inauguração à história da igreja, ok? Então o pastor Denis vai estar tratando do tema a importância da história da igreja para o cristianismo. Vai estar tratando sobre esse tema. Não deixe de estar aqui dia 10/3. Como é que está o seu cartão de vacina? Está preenchido? Hoje nós chegamos no dia 24 de fevereiro, em números 34. Já estamos fechando números. Quero só te dizer uma coisa: você quer ter uma vida abençoada? Ou você quer se dar mal? Se você quiser ter uma vida abençoada, eu nunca vi um cristão que tem uma vida abençoada que não tenha compromisso com a leitura e meditação nas Escrituras Sagradas e na oração. Se você não faz isso, me permita falar, você está no caminho da imaturidade. Você não vai conseguir vencer as suas dificuldades. Isso é que eu falo ano após ano, dia após dia. Talvez minha vida seja um outdoor. Leia, medite, obedeça às Escrituras. Leia, medite, obedeça às Escrituras. Até o último suspiro eu vou ficar falando isso. Porque não existe vida feliz sem Bíblia. A pessoa pode pensar que tem vida feliz, mas ela não tem. Maturidade cristã só com Bíblia. Você não é maduro. Por isso que muito crente vai e volta, vai e volta. É o crente que eu chamo ioiô. Crente ioiô, vai e volta, vai e volta. Altos, baixos, altos, baixos. A vida do cristão é assim, ó, subindo. Pode até ter uma baixa aqui, mas está, ó, subindo. Você não vai conseguir isso sem Bíblia. Eu tenho avisado, eu tenho dito, eu tenho falado e tenho repetido constantemente. Por quê? Porque Deus quer que você seja uma pessoa verdadeiramente alegre. Ok? Meus irmãos, vamos abrir aí na Epístola de Tiago, capítulo 1, verso de 13 a 15. 13 a 15. Tiago, aliás, você sabe todos os livros da Bíblia de cor? Se você não sabe, é uma vergonha. E se você tem mais de um ano de crente, a vergonha vai aumentando. Se você tem 20 anos de crente, piorou. Se você tem 30, você está na UTI. Falando sério. Capítulo 1, verso 13, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido... Gente, eu estou vendo barulho de Bíblia. Parou. Começou de novo. Deixa eu voltar aqui. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Hoje eu quero falar sobre o tema a dinâmica da tentação interior.
Vamos repetir? A dinâmica da tentação interior. Agora vamos repetir de verdade. A dinâmica da tentação interior. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por esse texto que nos ensina, que nos alerta, que nos mostra, Senhor, talvez muitos dos nossos problemas. Porque, Senhor, sobre tudo que devemos guardar o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, continue tendo misericórdia, nos abençoando. Ó Santo Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos as nossas vidas, trabalha no nosso coração, nos transforma nesta noite e gera em nós temor de Ti. Eu quero orar no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos trazendo várias mensagens aqui sobre o temor do Senhor. E essa hoje é uma organização de como acontece a falta de temor do Senhor. Por quê? Porque nós vamos ter, através desse texto, a visão daquilo que acontece na vida de quem deixa de ter temor do Senhor. O apóstolo Tiago está mostrando aqui exatamente uma igreja que está passando problemas sérios. De quê? Divisão, confusão, pessoas que estão preocupadas demais com as coisas que estão acontecendo, e pessoas que agora estão colocando o quê? A culpa da tentação que está sobre o seu coração em Deus. Porque eles dizem aqui, o autor diz aqui, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então a tentação não vem do Senhor. De onde vem a tentação? O autor vai, no verso 14 em diante, vai começar a traçar esse caminho. Por que eu chamo dinâmica? Ou poderia chamar mecânica? Porque são passos que são dados dentro do nosso coração que vão nos afastando de Deus. Nós vimos aqui a história de Davi. Davi é uma ilustração exatamente do que aconteceu aqui, daquilo que Tiago está falando. Então, meus irmãos, nós temos falado sobre temor do Senhor. Temor do Senhor nós temos falado que é o que? Você fazer tudo para agradar ao Senhor, porque você respeita o Senhor. É o respeito. Mas o temor também gera aquele medo, pelas consequências daquilo que nós podemos fazer contra o Senhor. Nós vimos quando Davi foi acordado do seu pecado, o que é que ele falou? Pequei contra o Senhor. E o Salmo 51 vem falando sobre isso. Irmãos, o temor do Senhor é quem vai nos guardar da dinâmica da tentação interna. Mas o que é essa dinâmica da tentação interna? Antes de eu entrar na dinâmica da tentação interna, tem dois tipos de tentação que a Bíblia traz. Primeiro, a tentação externa. Qual é o exemplo disso? O exemplo disso é Jesus, quando é levado pelo Espírito Santo, lá em Mateus diz, ao deserto. E diz ali que ele foi tentado pelo diabo 40 dias e 40 noites. A tentação externa vem de Satanás, que ele nos leva, ou quer nos levar, ao pecado, a deixar de acreditar no Senhor. Veja, no livro de Gênesis mostra o quê? O diabo seduzindo Eva, levando Eva ao pecado, e depois Eva levando o marido ao pecado. É isso que o diabo faz, é externo. Acontece isso sempre. Irmãos, o diabo, ele é determinado, ele não vai desistir de você e de mim. Não vai desistir. Ele vai tentar de um lado, vai tentar de outro. Cada vez que você vai fechando as portas para ele, ele vai tentar tragar a tua vida. Vai tentar tragar a tua família, vai tentar tragar as coisas que são importantes para você. O diabo tem essa função. Tem dois nomes de Satanás que designam duas funções do diabo. Primeiro, ele é enganador. Diz a Bíblia que ele é o pai da mentira. João 8,44. Já imaginou como os judeus devem ter ficado felizes com Jesus? Quando ele diz assim: o vosso pai é o diabo, pai da mentira, jamais se firmou na verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira, e ele mente desde o início. Então ele é mentiroso, ele vai falar mentiras para tentar nos levar a acreditar em mentiras. Primeira coisa, se a pessoa cai na mentira do diabo, o que vai acontecer? O diabo volta com a segunda função dele, que a Bíblia diz que ele é acusador, ele acusa.
Ele vai acusar o crente. Ele vai mentir e depois ele vai acusar. Está vendo? Você não é crente não. E a gente começa até a desconfiar da nossa salvação por causa disso. Essa é a tentação externa. Mas, irmãos, aqui é incrível. Por quê? Porque Tiago não está citando o nome do diabo. Por quê? Porque é o segundo tipo de tentação, que é a tentação interna, a tentação que está dentro do coração. E eu quero te dizer uma coisa: se não existisse Satanás tentando externamente o homem ia continuar pecando contra Deus. Então a responsabilidade, em último lugar, do pecado do homem é dele mesmo. Agora, como isso se dá? Como é essa dinâmica? Veja, vamos lá para a Bíblia. Ao contrário, ou seja, não é Deus que tenta a pessoa. Cada um é tentado pela sua cobiça, quando esta o atrai e seduz. Primeira coisa, cobiça. E é o que? O último mandamento, Deus fala o quê? Não cobiçarás. Aí ele vai falando, por exemplo, a mulher do próximo. Davi fez o contrário. Não cobiçarás as coisas do próximo, não cobiçará outras coisas que não sejam tuas. Porque a cobiça, o desejo que vai gerar o quê? Os problemas. Começa daí. O que temos desejado para as nossas vidas? Irmãos, nas pequenas e nas grandes coisas, os nossos desejos mostram quem nós somos. Se nós estamos o quê? Dando vazão à dinâmica da tentação interna ou não. Irmãos, uma pessoa quando ora, ela fala muito do que está no seu coração. Um dia desse eu estava atendendo uma pessoa, e são várias pessoas que eu atendo. A pessoa fala, eu vou me livrar disso, eu vou fazer. Ontem mesmo eu estava vendo uma pessoa falar, e eu vou contando quantas vezes a pessoa fala eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou me livrar. Aí daqui a pouco eu paro e falo assim, você já falou 6 vezes, 7, 8, tem gente que eu já vi falando 10 vezes. Esse ano eu vou fazer isso. Irmãos, Tiago fala lá na frente, se Deus quiser, nós vamos lá, e no caso aqui no contexto, nós vamos fazer comércio ou não. Aí você vai fazer uma viagem, você tem que falar, se Deus quiser, eu vou viajar. Porque se Ele não quiser, meu irmão, tem um cara aí da TAM, aquele avião que caiu, um daqueles, né, que caiu, o cara chegou e não conseguiu embarcar, depois o avião caiu e ele está vivo. Tem um jogador de vôlei, aquele levantador que era do Cruzeiro, o William, o Magro, um dos melhores levantadores que eu já vi. O William, o pai dele estava naquele avião da TAM, que era do Fokker 100. O pai do William estava lá. Ele perdeu o pai naquele acidente. Irmão, se Deus não quiser, você não vai fazer. Se Deus quiser, você vai fazer. Qualquer coisa. É se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, nós não vamos fazer nada. Nós só vamos fazer aquilo que Deus quiser, ou Deus permitir. Meus irmãos, aqui então a primeira coisa é a cobiça. E essa cobiça vem da onde? Quando nós somos tentados pela cobiça. E que tipo é? Quando esta o atrai e seduz. Aqui é a linguagem de pescador. O que o pescador faz? Ele pega no anzol e põe o quê? A isca. Quem é pescador aqui? Levanta a mão. Eu também, sou pescador do Lago Paranoá. É igual você chegar para uma pessoa que joga tênis de mesa e falar assim, você joga ping-pong, né? Eu conheço um que jogava tênis de mesa, você joga bem ping-pong, ele quase me matou. Eu falei, tênis de mesa, ping-pong é brincadeira, né? Dá para entender isso? Ou seja, aqui, essa linguagem de pescador, o que significa? No anzol, ele põe a isca, o pescador, para o quê? Seduzir e atrair o peixe. Porém, o peixe não sabe que ali detrás daquela comida tem um anzol pontudo que vai encravar na sua boca e vai lhe tirar a vida. Então a cobiça faz isso, que é a tentação. Nós somos tentados pelo nosso coração, está dentro de nós, irmãos. Então,
Primeira coisa que eu queria falar nessa noite: cuidado quando você pensar que é bom, porque você não é. A Bíblia mostra isso aqui. Constantemente nós somos tentados internamente. Ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, talvez não saiu o som da nossa boca, não foi falado, mas está lá. E o que é que acontece? Isso aqui é exatamente o que acontece dentro do nosso coração, o que acontece com o peixe. Não foi assim com Davi? Davi foi tentado internamente, e aí ele contemplou Batseba, e aí ele deu vazão a essa cobiça. E o que é que ele fez? Ele foi atraído por essa cobiça, e ele entrou ali naquela história toda que nós já sabemos, que é a jornada da desgraça. Esse é o primeiro ponto. Se nós não soubermos ler o nosso coração nisto aqui, nós vamos dar vazão à dinâmica. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto está aqui. Então a cobiça, depois de haver concebido, o que é que acontece? Eu não corto a cobiça no meu coração. O que é que ela vai gerar? Segundo ponto. Veja aí. Quando és tu atrai o seduz, o verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, o que é que ela vai fazer? Ela vai dar luz ao pecado. Isso aqui é o que? Linguagem de mulher grávida, que a Bíblia está trazendo. Todos nós conhecemos isso. Quanto tempo a mulher fica grávida? Geralmente 9 meses. Houve a concepção, está sendo gerada uma criança no ventre daquela mulher, e vai chegar o momento dela nascer. Pois, meus irmãos, quando a cobiça é concebida em nossos corações, nós não cortamos a cobiça, o que vai acontecer? A cobiça, ela é gestada. Quanto tempo vai levar para esse pecado acontecer, para ele ser gerado esse pecado? No caso de Davi foi rápido. Davi contemplou Batseba e já chamou Batseba, adulterou com Batseba, depois gerou uma criança no ventre de Batseba que não era sua mulher. 2, tentou o quê? Responsabilizar Urias. Olha o pecado aumentando. Ele não cortou nem a cobiça e nem a concepção do pecado. O pecado foi o quê? Gerado. E ele cometeu um ato pecaminoso, porque o pecado já estava lá dentro do seu coração. Depois, o que é que ele fez? Embebedou Urias. Tentou levar Urias para a sua casa, não deu certo. Ele fez o quê? Pôs a carta de morte na mão de Urias. Urias morreu, depois ele de novo peca. Olha o pecado onde foi. Olha a consequência da cobiça do coração de Davi. E depois ele mata Urias, toma posse da sua mulher e pensa que está tudo bem. No verso 27 do capítulo 11 de 2 Samuel, diz lá que Deus não se agradou de Davi. A segunda coisa é o quê? Geração do pecado. Se eu acalento a cobiça do meu coração, o pecado pode ser rápido, como foi com Davi, mas pode gerar ali, pode durar muito tempo. Tem pecados que estão no coração das pessoas, que só vão ser concebidos, só vão ser gerados, esses pecados depois de muito tempo, porque a cobiça já está dentro do coração. Pode durar uma fração de tempo muito rápida, como Davi, ou pode durar tempo. Irmãos, um adultério não começa do dia para a noite. Às vezes a pessoa começa a conversar no trabalho, a pessoa começa a brincar com outra pessoa, depois a pessoa está envolvida com aquela outra pessoa. Irmãos, um roubo talvez não comece de uma hora para outra. A pessoa é tentada, depois atraída pela cobiça, depois ela vai maquinando na sua mente aquilo, ela vai gestando como ela vai fazer, depois ela vai e ela gera o pecado do roubo. Irmãos, uma pessoa que faz uma loucura, não começa a loucura de uma hora para outra. É o que? Uma gestação dessa cobiça, que gera o pecado. E esse pecado, irmãos, vai se traduzir em ações que desagradam o Senhor, em palavras que desagradam o Senhor, em atitudes que desagradam o Senhor, em coisas que não geram temor do Senhor no coração das pessoas. Terceira fase da dinâmica do pecado, pois a primeira é a cobiça, a segunda, o pecado foi gerado,
cobiça deu à luz o pecado. E o terceiro, uma vez esse pecado consumado, gera morte. A sequência só vai piorando. E a morte aqui, irmãos, pode ser uma morte física mesmo. Uma pessoa às vezes perde a vida no trânsito. Por quê? Porque está acalentando cobiça, ódio no seu coração. Às vezes dá uma buzinada, o outro fecha. Um dia eu vi no trânsito uma coisa horrorosa. E eu tentando sair dos dois caras brigando e eu não conseguia, porque eles iam, um ia encostando o carro no outro para bater e o outro jogava para cá. Eu falei, meu Deus do céu, eu diminuí a velocidade, mas a minha vontade era sair fora. A Bíblia não diz que quem pega cachorro pelas orelhas é como aquele que se mete em questão alheia. Pega um cachorro pelas orelhas para você ver o que vai acontecer. O cachorro vai achar bom você pegar pelas orelhas, vai arrancar o teu braço. Uma briga no trânsito pode ser o que? Fruto de um acalentar no coração da pessoa de muito tempo. Gera pecado, o pecado pode gerar morte. A pessoa pode morrer ali de bobeira, não voltar para casa. Mas, irmãos, a morte aqui pode ser no sentido figurado. Sabe o que significa? A pessoa não tem mais compromisso com o Senhor. Não foi assim com Davi? Davi começou a agir como se não tivesse Deus no coração. Isso pode acontecer? Pode, com um homem segundo o coração de Deus. Todos nós aqui estamos sujeitos a isso. Tiago fala que o problema começa onde? A raiz é a cobiça, passa pelo pecado. Depois o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Morte. A pessoa não anda mais com Deus, a pessoa não teme mais a Deus, que é o nosso tema. A pessoa deixa de considerar Deus nas suas escolhas, na sua vida. Não tem mais lugar para Deus na sua vida. Meus irmãos, isso é muito sério. Aí a pergunta vem, como eu posso me livrar disso? Você tem que se livrar o mais rápido possível. E eu quero dizer, tem coisas que nós vamos nos livrar daqui para frente, mas tem coisas que nós já estamos acalentando no nosso coração. Talvez você entrou hoje aqui com vontade de fazer uma besteira. Talvez você entrou hoje aqui com vontade de tomar uma decisão que Deus não vai se agradar. Como disse Deus sobre Davi. Deus não se agradou de Davi. Nós temos que retornar o nosso coração para o Senhor. Coisas que nós já estamos acalentando. E talvez você entrou hoje aqui, você já está fazendo coisas que o pecado foi consumado. E gera o quê? Falta de temor do Senhor e morte. Como nós vamos nos livrar disso? Irmãos, vamos lá para o Salmo 46. Primeiro texto de livramento. Hoje, nesta noite. Salmo 46. O que o Salmo 46 diz no verso 1? O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Primeira coisa, meu irmão, como é que eu vou me livrar disso? Se já está na gestação da cobiça, se já foi gerado o pecado, se já foi gerado até morte, Deus é poderoso para te resgatar. Como é que eu começo a ser resgatado por Deus? O que eu tenho que fazer? Me refugiar no Senhor. Como é que eu me refugio no Senhor? Eu me volto para o Senhor. Olha o exemplo de Davi. Primeira coisa, confessar o pecado. João, nós vimos aqui, primeiro capítulo de João, aquele que diz que não tem pecado, faz-se mentiroso, e a sua verdade não está nele. Aquele que diz que não tem pecado nenhum, faz Deus mentiroso, e a sua verdade não está nele. Primeira coisa, confessar o pecado. Se lembra que Davi chegou ao ponto do fundo do poço, que eu chamei da haste da dobradiça? Tem que chegar nesse ponto. Se você chegou, agora é hora de que? Confessar. João diz que nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. O que significa a palavra confessar? Concordar que eu pequei. Não adianta jogar para a pessoa do lado, não adianta jogar para Satanás, porque aqui é responsabilidade nossa.
que é que eu tenho que fazer? Confessar, concordar que eu pequei. Segundo texto, vamos lá. 1 João 1,9, é a promessa de Deus para a sua vida. 1 João 1,9. Foi o primeiro texto que eu memorizei na palavra do Senhor. 1 João 1,9. Você confessou, olha a promessa de Deus para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessou o teu pecado, concordou que pecou contra o Senhor. Segunda coisa, a promessa do Senhor é o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ok? Deus é poderoso. Agora nós temos que fazer a terceira coisa. Primeiro, o refúgio de Deus, confissão de pecados, receber a promessa do Senhor. Mas nós temos que fazer a terceira coisa. Vamos lá para Provérbios 28:13. Estamos caminhando na Bíblia. Provérbios 28:13. Provérbios 28:13. Alguém que achou? Pode ficar de pé e ler, bem forte. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessar e deixar. Confessar e deixar. Essa é a terceira coisa. Agora, irmãos, quarta coisa, vamos lá para Filipenses 4, 6 e 7. 4, 6 e 7. Quando o pecado está enraizado em nós, a coisa não é tão fácil, vai demorar. O que nós temos que fazer? Usar as armas espirituais, essas que eu já estou falando aqui. Mas tem uma arma também contra a ansiedade. Veja aí, 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tem gente que está se livrando do pecado, mas vem aquela coisa: será que vai acontecer amanhã? Será que eu não vou ser fiel amanhã? Isso é ansiedade. O que a gente tem que fazer? Troque a ansiedade pela oração. A quarta ou a quinta coisa que eu falei. Troque a ansiedade pela oração. No momento que vier a ansiedade, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir amanhã? Será que vai dar certo? Isso é ansiedade. Troque a ansiedade pela oração. E de que forma? Deus fala aqui: faça conhecido diante de Deus a vossa necessidade, pela oração, pela súplica, com ações de graça. 3 coisas importantes: oração e súplica. Irmão, não é só orar na hora do almoço, irmão, quando você está morrendo de fome. É orar com súplica: Senhor, me liberta, Senhor, me dá graça, Senhor, não tem condições, Senhor, eu vou cair de novo, Senhor, não vou conseguir, mas me dá força, a força do Senhor, a força do Teu Espírito, a graça do Senhor. Contempla: Senhor, tenha misericórdia. Isso é suplicar, irmão. Se lembra Jacó, quando segurou o anjo? Tem até uma música, né? Jacó segurou o anjo e não deixou sair. Falou: você não sai daqui enquanto não me abençoar. Mais ou menos isso aí. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, viúva pobre, julga a minha causa. Se humilha na presença do Senhor em oração, suplicar. Suplicar é pedir com rogo, pedir com dedicação, pedir com fé, pedir com súplica ao ponto de você não sair da oração enquanto Deus não te abençoar. Dá para entender isso? É isso. E a terceira coisa é o que? A promessa da palavra.
a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Paz de Deus. Essa paz só vem quando? Quando eu troco a ansiedade pela oração. Irmãos, nós pecamos demais contra o Senhor. Muitas vezes nós nos ajoelhamos e estamos incrédulos diante de Deus. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Eu estou orando pelo meu filho, mas eu sei se não vai dar. Senhor, ó Deus, faz a obra. Não sei se vai dar certo. Sabe o que é que Deus diz lá no capítulo 11 de Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, meu irmão, se você tiver com vontade mesmo, orar e orar com súplica, trocar a ansiedade pela oração, sabe o que vai acontecer? Vai vir paz no meio do caos para você, vai vir tranquilidade, vai vir equilíbrio. Às vezes você está passando por uma doença, Deus vai dar o quê? Paz, tranquilidade. Às vezes a pessoa vai orar por você na sua casa, o que vai acontecer? Ela é que precisa de oração. É outro segredo da palavra do Senhor, ou seja, troque a ansiedade pela oração. Esse é um segredo de todos os dias. Agora veja outro segredo aqui. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aqui eu trago a frase celebérrima de Lutero. Você não pode privar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você não pode deixar que ele faça um ninho. Os pensamentos, já dizia o velho Aristóteles, pensamentos geram sentimentos, geram atitudes e geram um caminho de desgraça muitas vezes. Por quê? Porque os pensamentos não são fundamentados na santidade de Deus. Você não pode deixar lixo na tua cabeça. Você já dormiu com um saco de lixo de laranja que passou 2 dias do teu lado? Pois tem muito crente que está vivendo cheio de saco de lixo de laranja podre dentro de si. A cabeça é uma podridão, não acredita em Deus, não acredita na palavra de Deus, não acredita no que Deus fala para ele. Prefere acreditar no Faustão, prefere acreditar no Boechat, prefere acreditar em pastores que não são de Deus, prefere acreditar muitas vezes na vizinha, mas não acredita em Deus. Irmão, a outra coisa que você tem que ter, sabe o que é? Vigia teus pensamentos, enche os teus pensamentos com a palavra. O que o salmista fala? Guarda a palavra no meu coração para não pecar contra ti. De que forma o jovem pode guardar puro o seu caminho? Segundo a tua palavra, observando. Enche de coisa boa. Tem gente que você não pode se acompanhar com essa pessoa, porque ela é negativa, ela só fala coisa ruim, ela só pensa que vai acontecer desgraça. Pois você tem que falar, na minha vida não vai acontecer isso com a graça do Senhor. Encha do que? Veja o que Paulo diz. Tudo que é verdadeiro, que a Bíblia diz, é verdade. Se você amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e amar o próximo como a ti mesmo, você está agradando a Deus. Pois vai chegar às vezes um crente carnal, miserável, e vai dizer para você, dá o troco, vai lá, o marido fez isso, detona. Isso é papo do diabo, irmão. Pensamento mentiroso. O que você tem que fazer? Não vou fazer isso. Vai chegar o cara lá no teu serviço, engana, ninguém está vendo aqui, ó, tá? Vai lá, às vezes é um crente que está abafando, mas não tem nada de crente. Vai lá, tira, vai, rouba aqui, ninguém está vendo. Você falou, opa, aqui não, comigo não vai ser assim. Para entender?
Tudo que é verdadeiro tem que ocupar o teu pensamento. Respeitável tem que ocupar o nosso pensamento. Porcaria, irmãos, tem que sair fora do nosso pensamento. Baixaria tem que ficar fora do nosso pensamento. Às vezes tem crente que não xinga na boca, mas por dentro está cheio de xingamento, de palavrão de baixo calão. Sabe onde é que acontece muito isso aí, esses palavrões saírem na boca de uma pessoa que se diz crente? Quando a pessoa perde o senso de ridículo. Às vezes é uma doença, às vezes é o quê? Um problema muito sério para ela, ela começa a xingar. Por quê? Boca fala do que o coração está cheio. Encher o coração, vai vir palavras ruins, sem respeito, palavras de baixo calão. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que a palavra diz, o que Deus diz, é o que eu tenho que ocupar o meu pensamento, aquilo que vai ser edificante para mim. Tirar as coisas que não prestam, colocar as coisas que são. Meus irmãos, é assim que nós vamos o quê? Barrar a dinâmica da tentação interna. E isso até quando? Todo dia, meu irmão. E até quando? Todo dia, até o dia que Jesus voltar. Você manter o que? O seu coração em dia com o Senhor, confessando, se refugiando, largando o pecado, pedindo ajuda para Deus, orando com súplicas, com insistência, recebendo a graça da paz do Senhor no teu coração, tendo tranquilidade para Deus resolver as pendências do teu coração, guardando a tua mente em Cristo Jesus. E aí o que vai acontecer? Você vai caminhando, caminhando. E aí vai acontecer o último texto desta noite que eu quero ler, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 4. É o finalzinho da vida do apóstolo Paulo. Ele nos dá o que? Pérolas maravilhosas para a nossa vida. Veja aí no verso 6, 4, 6 em diante. 4, 6 em diante, eu estou fechando com esse texto. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está preso aqui. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Irmãos, assim como o apóstolo Paulo guardou a sua carreira, recebeu já agora a coroa da justiça e esperou no Senhor, que é o reto juiz, assim também ele diz, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, a coisa mais importante da sua vida vai ser o encontro com o Senhor, e nós estamos nos preparando para esse dia, andando com o Senhor, temendo ao Senhor, nos livrando da dinâmica da tentação interna, que começa com a cobiça. Depois, essa cobiça, quando é gestada, vai dar à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, vai gerar a morte. Mas nós temos que gerar o que dentro dos nossos corações? Não a cobiça, mas uma vida cheia do Espírito Santo. Não o pecado, mas uma vida de santidade. E não a morte, mas uma vida de intimidade com o Senhor. Até o dia que Ele vai nos levar para a eternidade. Eu te convido a olhar para esse dia. E diz aqui o apóstolo Paulo, mas a todos quantos amam a sua vida, que nós possamos lembrar do dia do Senhor todos os dias, e possamos nos preparar todos os dias, porque Hebreus 12:14 diz, sem a santidade ninguém verá a Deus. Não pense e não pensemos que nós vamos entrar de qualquer jeito. Vamos falar assim, eu sou de Jesus, mas não vivemos como Jesus quer. Nós não somos de Cristo. Mas se somos do Senhor, a cada dia nós vamos levando a sério
essa mensagem desta noite. Vamos nos preparando até esse dia perfeito. E vamos nos encontrar com o Senhor. E Deus vai falar para mim e para você, com a graça dele, se Deus quiser, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite nós vimos essa dinâmica que Tu colocaste ali na pena, ó Deus, do apóstolo Tiago. Nós vemos essa dificuldade tão grande da cobiça, Senhor, que gera, Pai, o pecado, e o pecado gera, ó Deus, a morte. Senhor, tenha misericórdia, nos ressuscita nesta noite, Senhor. Senhor, tira de nós, Senhor, quantas cobiças que nós temos. Nós nem te perguntamos se é da tua vontade, fazemos planos, gastamos dinheiro que não é nosso, é do Senhor. Senhor, gastamos tempo que não é nosso, é do Senhor. O apóstolo Paulo diz que tudo que fizerdes, fazei para a glória do Senhor. E ele disse também, Senhor, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. Pai, muitas vezes nós temos vivido uma vida divorciada do Senhor. Por quê? Porque acalentamos cobiças em nossos corações, desejos que não te agradam. Senhor, gestamos isso talvez até anos, Senhor, até consumarmos pecados que ferem a tua santidade. E, Senhor, que geram a morte, Pai, uma separação, uma vida frágil, uma vida, Senhor, infeliz, uma vida, Senhor, que não te agrada, uma vida, Senhor, que não sente a tua presença. Tenha misericórdia de nós nesta noite, Senhor. Tira a cegueira dos nossos olhos, como tu fizeste com Davi. Confronta as nossas vidas nesta noite, Senhor. Eu sei que tu tens confrontado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, dá um basta, Senhor. Talvez nessa dinâmica, ó Pai, de tentação interna que tem nos levado para longe de Ti. Deus, faz isso na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu clamo ao Senhor, gera temor do Senhor nos nossos corações. Gera, Senhor, respeito, gera reverência, gera, Senhor, ó Deus, em tudo que formos fazer, gera, Senhor, temor nos nossos corações. Nesta noite, Senhor, quero entregar as nossas vidas com o perdão dos nossos pecados diante do nosso Deus e diante do Senhor que nos ama e tem compromisso conosco. Eu te oro e te agradeço no nome santo de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.